E é exatamente o que acontece no Brasil. O Brasil é o país das vocações frustradas. É o país onde é normal ser fracassado. E onde dar certo é uma exceção que requer um milagre divino ou uma intervenção diabólica. Só as pessoas diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo é que dão certo no Brasil. Os outros são todos fracassados e isso é considerado normal. Portanto, o que a sua família vai te ensinar, o que seus amigos vão te ensinar, o que o seu meio social vai te ensinar, é conformar-se com a derrota. Só que isso aí é uma espécie de ilusão nacional. É só no Brasil que isso vigora. Se você atravessar a fronteira e for para o argentino já não vive isso. E quando o argentino chama o brasileiro de los macaquitos, em parte é isso que ele está querendo dizer. São pessoas que vivem uma forma diminuída de existência. São pessoas, vamos dizer, que não têm acesso àquilo que verdadeiramente constitui a existência humana. Eles vivem abaixo da existência humana, porque eles acreditam nisso. E é só porque acreditam, porque não há, vamos dizer, nem mais meio motivo para que as coisas sejam assim. Por exemplo, outro dia um rapaz escreveu dizendo o seguinte, dizendo, mas a gente para estudar a filosofia será uma coisa de elite, porque a gente precisa comprar livros, os livros custam caro, etc, etc. Então, a gente vê quando ele falava uma coisa de elite, havia um certo elemento de inconformidade, de revolta com isso, né? Então eu comecei a pensar aquilo e eu reparei o seguinte, que não é que eu reparei nesse momento, já tinha reparado antes. Na cultura brasileira, a necessidade que você tem de trabalhar, prover o seu próprio sustento, é vista somente como uma imposição absurda de um mundo mau, não como um dever. O resto do mundo inteiro, praticamente a humanidade inteira, sempre soube que o dever de você prover o seu próprio sustento, e o sustento dos seus, mais do que uma necessidade, é um dever. É um dever moral, uma coisa que tem significação moral em si mesmo. E que o sujeito que se recusa a isso, ele nunca vai ser gente. Agora, no Brasil, é assim. O normal seria não ter que fazer isso. Ou seja, se eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, isso é apenas uma imposição absurda de um universo hostil em cima de mim. Quer dizer, é uma coisa que não existe dentro do sujeito. Ele não quer fazer isto. Ele não sente aquilo como um apelo do dever ou como parte da sua vocação. Ele acha o contrário. Tem aqui a minha vocação por um lado e tem ali a necessidade de ganhar dinheiro por outro. Eu digo, mas, meu Deus, isso é uma visão tão artificiosa das coisas. Porque se você não prover a sua própria subsistência, alguém vai ter de provê-la. E parece que no Brasil a ideia fundamental é essa. Justo é que os outros me alimentem. Se eu tenho que me alimentar a mim mesmo, é injusto. Agora, o outro não pode pensar assim. Aquele que vai sustentar você, ele não tem o direito de pensar assim. Ele tem o dever de sustentar ele mesmo e mais você. Ora, uma sociedade baseada nesses princípios nunca pode dar nada. Só pode dar 50 mil homicídios por ano mesmo. E o mensalão só pode acabar assim, gente. Quer dizer, quando eu digo o Brasil é hoje o país mais burro e mais assassino do universo, eu não estou xingando, eu estou dizendo uma realidade cientificamente comprovável. Os nossos estudantes são os piores do mundo, eles se saem pior do que alunos, do que estudantes de países muito mais pobres, e o Brasil é recordista de homicídios por ano. Então é o povo mais burro e assassino do mundo. Por que chegou a ser assim? Por causa deste tipo, vamos dizer, de mitos e de mentiras impregnadas na cultura. Por exemplo, eu sugeri que vocês lessem o livro do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, que o sujeito quer ser um escritor, mas ele tem que trabalhar, e a mulher dele tá grávida, e tem todo aquele problema. Então, assim, de um lado a necessidade do feijão, do outro lado o sonho. Isso é típico da cultura brasileira. E, meu filho, o dever que você tem de trabalhar, de se sustentar, de prover as suas próprias necessidades e a da sua família é parte integrante da sua vocação. Em primeiro lugar, quantas horas você acha que você aguenta estudar por dia? Eu, que tenho prática de 40 anos desta coisa, mais de 40 anos, eu hoje consigo produzir razoavelmente uma vida de estudo 4 horas por dia. No começo você não aguenta mais de uma ou duas. Portanto, você precisa apenas de uma ou duas. E o que é que o seu trabalho tem a ver com isto? Nada. Porque se você tivesse o dia inteiro livre para estudar, você ia estudar quanto? 1 hora. E se você tem que trabalhar de dia e só tem de noite, você vai estudar quanto? 1 hora. Não vai fazer a menor diferença. Tudo isso é baseado, vamos dizer, numa crença cultural que cria uma oposição entre as pessoas e a estrutura da realidade. Coloca elas numa situação de idealidade absurda. E como aquela idealidade não se realiza, elas acham que elas estão sendo vítimas.
Eu, no começo da minha vida, eu tive muita sorte de ler Goethe. Goethe era um sujeito que tinha toda uma ética do trabalho. Ele diz, olha, você tem que fazer o que é do seu dever fazer, meu filho. Entendeu? Só no Brasil que acontece isso, gente. Isso é uma marca da cultura brasileira. Preste bem atenção, isso foi uma decisão tomada nos anos 20 por uma geração de escritores brasileiros, escritores, artistas, pintores, músicos, etc., etc., que marcou o desenvolvimento da nossa cultura superior, entre aspas, até hoje. O Graça Aranha tinha escrito aquele romance, O Canaã, no qual há uma cena terrível de uma moça pobre que tem um filho, ela é mãe solteira, na hora de dar à luz ela se esconde e ela tem o filho no mato e os porcos comem o bebê dela. Né? Com isso aí ele estava simbolizando a total impotência do ser humano, tá certo, perante a natureza. E ele tinha esta ideia de que para criar uma grande cultura nós tínhamos que vencer esta coisa. Nós tínhamos que vencer o terror da natureza, vencer os impulsos primários, tá certo? Vencer esse sensualismo brasileiro, essa coisa. E ele estava certíssimo. Só que daí a turma decidiu o contrário. Falou, não, nós temos que partir para o telúrico, para as sensações primárias, etc., etc. Bom, acontece o seguinte, o mundo das sensações primárias, o mundo da presença física, é o mundo do total isolamento do ser humano. O ser humano só consegue juntar forças no mundo do virtual, minha gente. Se ele ficar apegado, vamos dizer, ao sensorial direto, cada um está isolado no seu sensorial direto, como bichinhos. Você está entendendo? E ficam impotentes perante a natureza e não conseguem se juntar para fazer nada. Você está entendendo? Por isso é que o brasileiro hoje vive nessa impotência. Ele não é capaz de se organizar para resolver seus problemas, mesmo elementares. E fica esperando que o governo resolva, mas acontece que os caras que estão no governo pensam igualzinho a ele. E daí fica toda esta babaquice, tá certo? De cultuar religiões animistas e carnaval, etc. Tudo isso já devia ter sido extinto há muito tempo. Isso aí só faz mal para as pessoas, pô. Isso aí tem que acabar. Enquanto continuar com esta babaquice, vai continuar os 50 mil homicídios por ano, tá certo? Porque se você pensar, o que é carnaval? É uma farra sangrenta. Por que acham isso tão lindo? Porque são os idiotas, porque acreditaram nessa geração de pseudo-intelectuais. O poder da linguagem unifica os vários dados dos sentidos, transfere os caras do mundo daquela atualidade física atomística, quebradiça, separada, para um mundo das coisas que tem unidade, tá entendendo? Então elas percebem o sentido e elas sabem o que fazer. Só que é o seguinte, a cultura brasileira até hoje não deu esse salto, que era o que estava propondo o Graça Aranha, isso que nós temos que fazer. Agora, para isso, existe um certo sacrifício. Existe. Qual é o sacrifício? Você não vai sacrificar nada do substantivo, não. Você vai sacrificar bobagem. Você vai sacrificar carnaval, você vai sacrificar esse apego que você tem ao sensualismo imediato. Tudo isso tem que ser transcendido, minha gente. Transcendido não quer dizer que você vai matar essas coisas, você vai colocá-las dentro de um quadro maior onde elas adquirem sua justa proporção. Agora, se você ficar apegado a essas coisas que o modernismo cultuou, você não vai passar da segunda camada, que é instintiva. Agora, no mundo dos instintos, não existe unidade. Por quê? Porque não existe nenhum instinto contínuo. Você não pode ter fome 24 horas por dia. Você não pode ter sono 24 horas por dia. Você não pode ter desejo sexual 24 horas por dia. O instinto é quebradiço. Então, a pessoa que vive pelo instinto, ela não tem personalidade. Ela é só um monte de pedaços que não juntam, tá entendendo? Agora, então, isso daí resulta esta atitude brasileira com relação ao trabalho. Existe um mundo da necessidade, existe um mundo do ideal. Falo, não existe nada disso, isso é sonho, isso é maluquice. Isso não existe, minha gente. Os obstáculos, as dificuldades materiais, etc., elas são a substância do seu plano de vida. O seu plano de vida só faz sentido dentro disso. Se você tivesse nascido no paraíso, meu filho, no paraíso ninguém tem plano de vida. Nós só temos que ter um plano de vida. Por quê? Porque existem coisas que se opõem ao plano de vida, pô. Tá entendendo? Essas coisas que se opõem determinam a forma do seu plano de vida. Então, a primeira coisa que você tem que ver é que o plano de vida ele tem que ter um sentido moral para você. Ele tem que ser um trajeto que vai na direção do que é algo que você entende como o bem. Essa relação que as pessoas estabelecem, vamos dizer, entre o ideal e o real no Brasil, o que eles chamam de real, ela tem que ser totalmente mudada. O Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Um país onde as pessoas pensam assim,
já começa com um nível moral muito baixo desde a educação doméstica. Na educação doméstica, se o sujeito tem grandes planos, tem grandes ambições, a família já trata de reprimir o cara. E dizendo, não é nada disso, você está enganado, você tem que viver na realidade, você tem que fazer um concurso para o Banco do Brasil. O que uma mãe deve fazer? É isso que ela deve fazer? Deve reprimir os sonhos do cara? Não. Ela deve dizer, não, meu filho, tu vai para frente, né, vai fazer a sua coisa, tá certo? E segue o caminho que você tem que seguir e não se esqueça da sua velha mãe, que deve vai chegar uma hora, eu não vou poder trabalhar, você vai precisar me ajudar. Então você vai ter dupla carga, meu filho. Você vai ter que fazer isso aí que você quer fazer e mais eu. É isso que a mãe faz, honestamente. Então, quer dizer, o problema da sociedade brasileira, ele vem de muito longe e vem de uma série de crenças malignas que estão incrustadas na sociedade e que não deixam as pessoas se realizarem, meu Deus do céu. A primeira é essa. Tem o meu ideal de um lado, a realidade do outro. Se você começou assim, você já matou o seu ideal de cara. E mais ainda, você não merece ter ideal nenhum e não merece realizá-lo, porque você quer construir uma vida baseada na fraude, baseada na exploração do próximo. Se você é pobre, vamos dizer, a sua pobreza é o seu ponto de partida e você tem que aprender a se comportar como um pobre decente. O que é um pobre decente? É o sujeito que trabalha com a consciência do seu dever. É o que o Cristo mandou, cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz representa não o castigo infernal, meu filho. O castigo infernal vem depois. A cruz é a estrutura da realidade. Se você não arca com a realidade, o que significa a tua idealidade? Significa somente uma futilidade, um peido mental, tá certo? Então você mesmo se desvaloriza. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Obrigada por ficar até aqui. Até a próxima!